vou andar um pouco lá em Akihabara, que é o bairro dos animes, dos mangás aqui de Tóquio, né? E lá também é o bairro que tem a maior quantidade de Meiji Cafés, né? Então eu vou falar um pouco sobre os Meiji Cafés, que são uma atração turística, né? Aqui do Japão. Os japoneses também gostam bastante. E vou falar um pouco sobre como são as coisas lá dentro, né? De alguns relatos que eu li na internet de algumas meninas que já trabalharam em Meiji Cafés aqui em Tóquio. Algumas coisas que às vezes a gente nem imagina e que são interessantes de saber. E é isso, mano. Vamos lá. Bom, os Meiji Cafés, acho que a maior parte do pessoal que se interessa aqui pelo Japão, pela cultura japonesa, sabe o que é, né? São restaurantes em que a principal atração, né, o principal motivo pelo qual você vai nesse restaurante não é a comida, mas as atendentes, né? As atendentes dos Meiji Cafés são geralmente japonesas, que se vestem com uniformes de empregadas domésticas francesas, né, da era vitoriana, aquele vestido com avental, né, e tal. E elas tratam os clientes do restaurante como se eles fossem os mestres delas, tá ligado? Como se eles fossem os mestres da mansão da era vitoriana. E aí elas fazem brincadeiras, elas desenham com ketchup na comida, tiram foto com o cliente no final. Enfim, é uma atração muito famosa aqui no Japão, principalmente aqui em Akihabara, mas que já tem no mundo todo também, né? Meiji Cafés já existem no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, tudo, né? E eles são muito populares entre o público otaku, né? Tem muita referência aos animes, aos mangás. Hoje em dia já existem Meiji Cafés também temáticos, né, com outros temas além desse da era vitoriana e tal. E até por isso a maior parte dos Meiji Cafés aqui de Tóquio fica aqui justamente em Akihabara, que é o bairro dos otakus, o bairro dos animes e dos mangás, né? E aí é muito comum aqui nesse bairro da gente ver algumas dessas meninas fantasiadas de Meiji, né, chamando os clientes na rua. Toda vez que eu passo aqui, faço live aqui, sempre tem gente perguntando o que essas meninas ficam oferecendo na rua, né? E é isso, né? Nesse bairro aqui é isso, elas ficam chamando para entrar nos restaurantes onde elas trabalham, né? E aí assim, aqui no Japão, na legislação japonesa, os Meiji Cafés eles são classificados como Shako e Shokuten, né, que eles chamam, que são restaurantes sociais. São justamente esses estabelecimentos que servem comida, mas que a comida não é necessariamente o principal serviço do estabelecimento, né? É igual também aqueles host club, os girls bar, né, que a gente vê por aí, a gente já falou deles aqui algumas vezes, que são bares, né, eles servem bebida, servem comida e tal, mas as atendentes simulam um encontro com os clientes, né? Elas bebem junto, elas conversam como se estivessem num date, né? Ou às vezes como se fossem amigas mesmo. E então assim, né? O principal serviço desses estabelecimentos não é a comida, não é o que você consome lá, né? Mas sim a socialização ali com as atendentes, né? E aí na legislação japonesa existem algumas regras diferentes para esses restaurantes sociais em relação aos restaurantes normais, né? Os impostos são diferentes. E, por exemplo, os restaurantes sociais, eles só podem funcionar até no máximo 1h da manhã, né? Já os restaurantes normais, eles podem funcionar 24 horas por dia sem problema, desde que o principal serviço deles seja servir comida, né? Então o que acontece? Tem muitos desses restaurantes sociais, inclusive alguns Meiji Cafés aqui de Akihabara mesmo, que se registram como se fossem restaurantes normais para escapar dessas limitações da lei. Então, de um tempo para cá começaram a surgir alguns Meiji Cafés 24 horas, por exemplo, né? Eles se passam por restaurantes normais, mas as atendentes são todas fantasiadas, né? E assim, os Meiji Cafés tradicionais, geralmente eles cobram uma taxa
só para você entrar, né? Fora o valor da comida. Agora, esses maid cafés clandestinos, eles não podem cobrar essa taxa, porque no papel eles estão registrados como restaurantes normais. Então você vai ver o cardápio desses estabelecimentos, uma coca-lata sai tipo 50 contos, tá ligado? Eles transferem o valor do serviço pra comida, né? E aí a comida fica com um preço ridículo, tá ligado? Então, lá pra 2021, começou, tipo, uma operação da polícia, né? E diversos donos desses de maid cafés clandestinos aqui de Akihabara foram presos. Não só porque eles estão burlando a lei, mas também porque, como eles funcionam 24 horas, muitas vezes as funcionárias, né, as maids, acabam fazendo jornadas absurdas de trabalho, né? E querendo ou não, é um trabalho estressante. Pode parecer que não, mas é um trabalho estressante, desgastante, né? Eu estava lendo um dia desses uma reportagem de uma menina estrangeira que trabalhou como maid em um dos maiores maid cafés aqui de Akihabara. É raro, né? A maioria das maids, elas são japonesas, mas de vez em quando tem algumas estrangeiras também que trabalham como maids nesses restaurantes. E ela estava falando justamente o quanto a expectativa é diferente da realidade, né? Porque muitas meninas que gostam de anime, de mangá, gostam dessa temática kawaii, né? Acham legal os uniformes e essa interação com os clientes. Elas acabam se candidatando para trabalhar nos maid cafés, achando que vai ser um trabalho descontraído, né? Mas, na verdade, só o processo seletivo para entrar nesses empregos já é mó exigente, tá ligado? Ela falou que depois da entrevista, que ela fez a entrevista, né, entregaram para ela um roteiro de 6 páginas explicando tudo que ela tinha que fazer, desde o momento em que o cliente pisa no restaurante até a hora que ele sai, né? E aí, alguns dias depois, ela teve que ir lá no restaurante fazer um curso de 7 horas em que ela teve que performar todos os passos do roteiro na frente de uma equipe de avaliação do restaurante. E tudo isso para uma vaga de meio período, tá ligado? E aí ela foi aprovada, né? Começou a trabalhar. Ela competiu lá com diversas outras meninas que estavam lá no mesmo dia. Foi meio que uma dinâmica em grupo e na hora eles já anunciaram ali quais que foram aprovadas e quais que não foram. E aí ela começou a trabalhar. E aí ela explicou, olha só que doideira, ela explicou que dentro do maid café existe uma hierarquia de maids baseada na aparência das meninas. Que as meninas que estão mais adequadas ao padrão de beleza japonês recebem cargos mais altos, tá ligado? E ela diz que isso por si só já gera uma pressão gigantesca, tá ligado? Não só da empresa, mas dos próprios clientes, né? Que segundo ela ficavam palpitando sobre a aparência dela, perguntando quanto que ela pesava, qual que era a dieta dela e uns bagulho assim. E ela disse que os chefes também ameaçavam, né? Diziam que qualquer menina que precisasse em algum momento trocar o uniforme por um tamanho maior iria cair na hierarquia, né? Que se alguma menina precisasse de um tamanho de uniforme maior do que o maior tamanho que eles tinham disponível, ela simplesmente não poderia trabalhar lá, né? Eles não providenciariam um uniforme maior do que o maior que eles tinham. E segundo essa matéria, né, segundo o relato dessa menina no caso, as maids que ficavam na hierarquia mais baixa eram meninas que tinham a pele mais escura, porque elas seriam supostamente menos populares entre os clientes japoneses. Não necessariamente negras, né, tem diversas etnias aqui na Ásia mesmo, né, que nem as indianas, mas até japonesas que tivessem a pele um pouco mais escura já entravam nessa categoria aparentemente. E um pouco acima delas viriam as estrangeiras brancas, que também não seriam supostamente populares entre a maioria dos clientes, mas que geralmente por falarem inglês
acabam sendo requisitadas para atender, né, para ajudar a atender turistas. E pelo menos essa é a desculpa que eles dão para deixar elas numa hierarquia mais alta, tá ligado? E aí no topo da hierarquia viriam as japonesas e outras asiáticas que estariam mais de acordo com o tal do padrão de beleza do Japão. E aí dentro, né, ainda dentro do primeiro escalão ali das asiáticas, ainda tem também hierarquias dentro delas. E a maior de todas é a Queen Maid, alguma coisa assim, que é tipo meio que uma celebridade, assim, tá ligado? Cada estabelecimento tem só uma, né? Ela é a única do estabelecimento e ela geralmente sempre tem milhares de seguidores nas redes sociais e ela estampa todas as propagandas do Made Café e tudo mais, né? E ela é meio que a líder do estabelecimento. Então é lógico, né, que um ambiente que hierarquiza pessoas baseado na aparência inevitavelmente é um ambiente discriminatório, né? Não teria como ser de outra forma, né? É lógico, né? O fato de hierarquizar baseado na aparência já é um ato de discriminação, pode-se dizer, né? E aí é claro, né? Todas essas condições acabam também produzindo um ambiente tóxico, né? Essa menina, ela explicou que as próprias maids viviam criando intriga entre elas, né? Até porque o próprio estabelecimento estimula a competição entre elas. Então, ela falou que existem fóruns no Futaba Channel, né? Que é como se fosse o 4chan japonês, né? Um fórum em que você posta anonimamente sobre qualquer assunto que você queira, né? Onde as maids ficam despejando ódio umas nas outras, tá ligado? Causando intriga e tudo mais, né? E aí ela falou que isso tipo gerava um clima horrível, né? Porque muitas vezes ela via postagens nesses fóruns de meninas que trabalhavam no estabelecimento dela e citavam nomes de outras meninas, e aí quando ela chegava no dia seguinte para trabalhar, ela sabia que alguma das colegas dela era que tinha feito aquela postagem, ela não sabia exatamente qual delas que tinha sido, então ficava aquele clima horrível, né? E como se isso não bastasse, nesses mesmos fóruns tem também alguns clientes que frequentam os Made Cafés e que ficam lá escrevendo sobre as meninas, julgando o corpo delas, a aparência delas. E obviamente as conversas acabam sempre levando para um teor sexual, né? Ela falou que muitas vezes o bagulho fica extremamente explícito, inclusive os caras ficam lá revelando as fantasias que eles têm com as meninas. E muitas vezes, né, quando as meninas leem esse tipo de coisa, elas acabam ficando até com medo de ir trabalhar, né? Imaginando que aqueles caras podem estar ali, né? Elas já atenderam eles alguma vez, elas não sabem quem é, mas elas já atenderam. E eles sabem onde elas trabalham, eles sabem quem elas são. Enfim, é tudo muito complicado, né? Como sempre. Essa menina, ela largou o emprego justamente porque ela não aguentou a pressão, não se adaptou ao estilo do trabalho que exigiam dela. E hoje em dia acho que ela vive como streamer aqui no Japão. E ela era inclusive uma maid da hierarquia mais baixa, né, dentro lá do estabelecimento. E até por isso talvez ela sentisse tanta pressão. Ela disse assim que ela sentia que era impossível alcançar o padrão de beleza que eles estipulavam ali dentro, né? Então é um ambiente tóxico, tá ligado? É um bagulho zoado. Mas ela falou ainda assim que num geral foi uma experiência assim que trouxe, ela tem algumas lembranças boas da época, tá ligado? A maior parte dos clientes, ela disse que são pessoas normais, são pessoas que estão querendo ali aproveitar realmente a atração, né? Então ela fez amigos, conheceu gente legal e tal, mas expôs aí esse background que muitas vezes a gente nem imagina, né? Que a gente vê ali as fachadas e vê as meninas atendendo, todas sorridentes e tal, e às vezes a gente não imagina que às vezes elas nem gostam, né? Às vezes elas estão passando ali por pressão e tudo mais.
Então assim, eu não quero demonizar o bagulho, tá ligado? Porque eu sei que tem muita gente que tem interesse em frequentar esses lugares. É uma atração aqui do Japão e tudo mais. Mas achei interessante trazer esse relato aí de uma menina estrangeira que trabalhou como maid num dos maiores maid cafés aqui de Akihabara. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. E é nóis.